Era o verão de 1988. O ar em Nova York era uma massa densa de calor e sonhos não realizados. Mas na Quinta Avenida, dentro dos muros de vidro espelhado e mármore frio da Torre Beaumont, o clima era sempre controlado, rarefeito. 23 andares acima do asfalto quente, na cobertura de 3 andares com vista para o Central Park, morava Alexander Alex Beaumont, o herdeiro de 29 anos do império financeiro Beaumont & Sons. Alex era o epítome da juventude dourada da época. Terno Armani cinza claro, gravata fina de seda italiana, o cabelo loiro, cuidadosamente despenteado, e um tédio profundo nos olhos azuis que já tinham visto o mundo inteiro, mas não sentiam mais nada. Ele dirigia uma BMW conversível, colecionava arte moderna e tinha o futuro desenhado em linhas retas e douradas. Assumir a empresa, casar-se com alguma moça de boa família, talvez uma modelo europeia, e continuar a tradição de ser impecavelmente infeliz. Naquele dia, o tédio de Alex tinha um nome. A lista de convidados para a festa de aniversário de seu pai, um evento beneficente que visava mais massagear egos e fechar negócios do que arrecadar fundos. Ele estava sentado à frente de uma escrivaninha de mogno, o fone de um telefone de disco bege repousando sobre a mesa, o seu dedo tamborilando impacientemente. Foi então que ela entrou. Não que ela não estivesse sempre ali, invisível e eficiente. Lena Kowalski era a nova camareira de tempo integral de Alex, uma imigrante polonesa de 21 anos, recém-chegada aos Estados Unidos, tentando pagar a faculdade e mandar algum dinheiro para a mãe doente em Varsóvia. Ela era o oposto absoluto da cobertura opulenta. Vestia um uniforme de algodão azul claro que a engolia ligeiramente, sapatos de solado de borracha silenciosos e usava um coque apertado que não conseguia esconder totalmente a rebeldia de alguns fios castanhos. Mas o que realmente a destacava, o que a tornava estranhamente luminosa naquele ambiente frio, eram os olhos. Olhos verdes esmeralda que absorviam o mundo com uma curiosidade feroz e uma melancolia discreta. Lena carregava uma caixa de papelão velha, marcada com o nome de uma rádio extinta. Era a caixa que ela usava para transportar seus pertences entre o quartinho que dividia no Queens e o trabalho. "Com licença, Sr. Beaumont", disse ela, a voz baixa, o sotaque eslavo polido, mas presente. "Eu trouxe o que pediu para ser consertado." Alex ergueu o olhar da lista, as sobrancelhas quase se encontrando. "O quê?" "O seu toca-discos. Estava na sala de música. A correia de transmissão estava gasta. Meu tio na Polônia era relojoeiro. Aprendi um pouco sobre mecânica fina." Alex havia esquecido completamente do toca-discos, um modelo antigo, de mais de 30 anos, que seu pai insistia em manter como peça de decoração. Era mais fácil tocar música no sistema de som Bang & Olufsen, que ele controlava com um controle remoto sem fio. "Você consertou?" Alex não conseguiu esconder o tom de surpresa, quase desdém. "As pessoas consertavam coisas?" Lena assentiu, colocando a caixa cuidadosamente no chão. "Sim, troquei a correia e ajustei o contrapeso do braço. Um vinil toca melhor quando o contrapeso é preciso. E... eu não tinha como testar sem um disco. Peguei um que tinha comigo." Ela tirou da caixa algo que Alex não via há anos. Um disco de vinil em uma capa ligeiramente amassada e desbotada. O nome da banda, escrito em letras arrojadas, era familiar, mas a melodia não pertencia ao pop impecável e descartável que Alex ouvia em suas viagens de helicóptero. Era um álbum de uma banda de rock progressivo obscura dos anos 70, com arranjos complexos de teclado. Alex sentiu um sobressalto. O seu tédio havia encontrado um ponto de interrogação. "O que é isso?" "É Marillion, Misplaced Childhood", respondeu Lena, com um brilho quase febril nos olhos. "É a história de um homem que perdeu a inocência e tenta reencontrá-la. É forte. Sinto falta da música assim. A de hoje é muito... limpa." Ela se aproximou do toca-discos sem pedir permissão e o ligou. O motor girou com um murmúrio suave. Ela posicionou o disco no prato, limpou-o com a ponta do avental
e, com a delicadeza de quem segura cristal, moveu a agulha. O som que encheu a imensa cobertura foi como um jato de água gelada em um dia quente. Não era apenas música, era a voz da melancolia, do desespero e da beleza. A faixa Cailleach começou com uma linha de sintetizador melancólica e a bateria forte. Alex, que estava prestes a despedi-la pela ousadia, congelou. A melodia parecia cavar fundo em algo que ele achava que tinha morrido há muito tempo. O sentir. Ele nunca tinha parado para ouvir música. Ele a consumia. Lena, no entanto, estava parada perto da janela. Os olhos fechados, a cabeça ligeiramente inclinada, vivendo cada nota. "Por que você não está limpando a sala de estar?" perguntou Alex, a voz mais baixa do que pretendia. Lena abriu os olhos. O rubor em suas bochechas não era de medo, mas de paixão. "O contrato diz que eu sou paga para manter o seu conforto, Sr. Beaumont. E eu acredito que conforto também é permitir que a alma respire. Eu sinto muito se fui. Ousada. Ousada. Era isso. Ninguém era ousado com ele. Todos eram servis, obsequiosos, ansiosos por agradar. Mas Lena não. Ela tinha uma dignidade tranquila que não permitia a subserviência, apesar de seu uniforme. Ela era a Varsóvia, o inverno, o cinza que não se dobrava ao brilho do seu ouro. Ele era Manhattan, o verão, o dourado que escondia o vazio. Naquela semana, a rotina de Alex mudou. Ele descobriu que estava esperando o momento em que Lena traria o café, que ele agora tomava na sala de música, perto do toca-discos. Ele a pegava o tempo todo com um livro nas mãos, uma edição de capa mole de um poeta russo, lida durante o breve intervalo de almoço. Os seus olhos, antes vazios, começaram a seguir os movimentos dela. A maneira como ela dobrava a gola de uma camisa, a precisão com que ela alinhava os copos na cristaleira, a curva suave do seu pescoço quando ela se inclinava. Uma tarde, ele a encontrou no quarto dele, tirando do armário um de seus blazers de linho com ombreiras largas. Ela estava inspecionando um pequeno rasgo na costura. "Você sabe costurar também, senhorita Kowalski?" Ele perguntou, apoiado no batente da porta, o coração batendo com uma estranha antecipação. Lena deu um pequeno pulo, assustada. Sim, senhor. É melhor costurar agora, antes que o rasgo aumente. Minha mãe me ensinou a não jogar fora o que pode ser salvo." Alex observou-a, sentada na beira de sua cama king size, agulha e linha na mão. O luxo ao redor, os lençóis de algodão egípcio, as molduras douradas, o carpete persa, contrastava de maneira quase dolorosa com a simplicidade concentrada de Lena. "Você não joga nada fora, não é, Lena?" ele disse. E foi a primeira vez que ele usou o nome dela. Não o título, apenas o nome. Lena parou de costurar e o encarou. Seu olhar era uma pergunta. "Não entendi, Sr. Beaumont. A música, a poesia, as coisas que podem ser consertadas", ele explicou, dando um passo para dentro do quarto. "Você não vê o mundo como descartável, como a maioria das pessoas que eu conheço." Um sorriso tênue, quase triste, surgiu nos lábios de Lena. "Não posso me dar ao luxo do descartável, senhor. E não quero. O que é fácil de se conseguir é fácil de se perder." O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som dos sinos do lado de fora da Torre Beaumont e pela batida constante do coração de Alex. Ele sentiu um impulso irracional, um desejo de romper a barreira invisível que os separava. Ele tirou do bolso de seu blazer uma carta escrita à mão em papel timbrado. "É um convite para o concerto da Filarmônica", ele disse, estendendo-a. "É amanhã à noite, um evento formal. Há lugares vagos na suíte de meu pai. Eu pensei que você talvez pudesse gostar. O uniforme não é exigido." Lena não pegou a carta imediatamente. Ela olhou para o papel, para a formalidade do convite, e depois para Alex, buscando a verdade por trás do gesto. "Isso é um convite social, Sr. Beaumont? Para mim?" Alex hesitou. Ele sabia que estava cruzando uma linha. A família Beaumont nunca convidava o pessoal de serviço para os seus eventos. "É apenas uma noite, Lena. Quero dizer, eu adoraria a sua companhia. Você me parece a única pessoa com quem eu poderia realmente conversar sobre música ou qualquer coisa que não seja o mercado de ações ou a próxima fusão empresarial."
Ele sentiu-se infantilmente vulnerável ao admitir isso. Lena pegou a carta. O papel era áspero sob seus dedos. Ela sentiu o cheiro leve e caro do perfume de Alex. O medo de arriscar o seu emprego, a vergonha de não ter a roupa certa, o peso da diferença social, tudo isso lutava contra um desejo avassalador de aceitar. Ela sentia a mesma coisa que ele. Alex Beaumont, o príncipe intocável, era o único ser humano que havia de verdade, que se importava com o que ela ouvia, o que ela lia. Eu aceito, Sr. Beaumont, disse ela, a voz firme, mas, por favor, me chame apenas de Alex. O convite havia sido aceito. A linha havia sido cruzada. A partir daquele momento, a proibição pairou sobre eles como a neblina pesada que às vezes cobria o Central Park. Ele era o herdeiro. Ela era a empregada. O mundo deles era feito de vidros e grades, e o passo que eles deram juntos foi um ato de sublime e perigosa loucura. O primeiro encontro deles foi um borrão de nervosismo e deslumbramento. Lena usava um vestido preto simples, que ela havia comprado de segunda mão e ajustado para caber perfeitamente. Alex, em seu smoking de gala, a esperava na porta. Ele se sentiu estranho ao abrir a porta de seu carro, um Cadillac Fleetwood Brougham preto, longo e imponente, para ela, como se estivesse executando um ritual sagrado. O concerto foi lindo, mas o que eles realmente ouviram foi o silêncio entre eles, carregado de eletricidade. Na hora do coquetel pós-concerto, Lena sentiu o peso dos olhares. As mulheres da alta sociedade, com seus cabelos volumosos e seus vestidos Balmain com ombreiras exageradas, pareciam medir Lena com o olhar, sussurrando por trás de leques de seda. O pai de Alex, o implacável Sr. Beaumont, observava-os do outro lado do salão com uma expressão de desaprovação fria, que era mais cortante do que qualquer grito. Alex percebeu o desconforto dela. Ele a pegou pela mão, um gesto impulsivo e surpreendente. A pele dela era suave e quente, em contraste com o mármore frio do seu anel de sinete. Vamos embora, ele sussurrou. Este lugar é sufocante. Eles saíram sorrateiramente da festa e foram parar em um pequeno e escuro bar de jazz no Greenwich Village. Era um lugar underground onde a fumaça de cigarro se misturava ao cheiro de bourbon e a música era crua e autêntica. Lá, a diferença social parecia diminuir. Alex tirou o paletó, afrouxou a gravata. Lena riu uma risada leve e cristalina quando um músico de jazz a elogiou por ter a alma velha. Eles conversaram por horas, sobre a Polônia, sobre a pressão de ser um Beaumont, sobre as estrelas que Lena conseguia ver pela janela do seu quartinho, sobre o fato de Alex nunca ter aprendido a cozinhar um ovo. Ele descobriu a história de sua mãe, a doença, o sonho de Lena de ser professora de literatura. Ela descobriu que Alex, por trás da fachada de herdeiro entediado, ansiava por criar algo com suas próprias mãos, mas nunca ousou desapontar o pai. O ápice da noite veio quando eles voltaram para a cobertura, por volta das 3 da manhã. O silêncio era total. Alex pegou Lena pela mão novamente e a levou para a sala de música. Ele pegou o vinil de Marillion. Toque de novo, ele pediu. Lena o fez. Enquanto a música triste e bela preenchia a sala, eles dançaram. Não era uma dança de salão, mas um movimento lento abraçado no centro da vasta sala de estar. O rosto de Lena estava encostado no peito de Alex, e ela podia sentir a batida de seu coração contra a orelha. A diferença de classes, a interdição, a iminência do desastre, tudo parecia desvanecer-se. Havia apenas 2 jovens, perdidos em um mundo que não os entendia, encontrando refúgio um no outro. Quando a música terminou, o silêncio retornou, mais pesado. Eles se separaram, apenas o suficiente para que Alex pudesse olhar nos olhos de Lena. Você é real, Lena, ele sussurrou. Você é a única coisa real na minha vida. E então, ele a beijou. Não foi um beijo de novela, mas um beijo urgente, quase desesperado, cheio do medo de que o momento acabasse. Lena respondeu com a mesma intensidade, segurando-o pelo colarinho, como se quisesse garantir que ele não desaparecesse. O cheiro de seu perfume caro, o gosto de bourbon e a urgência do segredo se misturaram.
Você tem que ir, Alex, sussurrou Lena quando eles se separaram, o lábio ligeiramente inchado, a respiração ofegante. Se ficarmos mais um minuto, não haverá volta. Ele a acompanhou até a porta de serviço, o rosto sombrio. Eu sei. O que vai acontecer agora? Perguntou Lena. Alex a olhou nos olhos e sorriu, um sorriso que era uma mistura de dor e felicidade. Agora, Lena, teremos que aprender a amar no escuro. Ele beijou sua testa. Vá para casa e não pense nisso. Apenas sinta. Ela saiu pela porta de serviço, entrando novamente no mundo real, deixando para trás o mundo de Alex, que parecia agora não ser tão vazio. Ele voltou para a sala de estar, pegou o vinil de Marillion e o encarou. Ele havia perdido a sua inocência há muito tempo, mas ao lado de Lena, ele sentia que estava começando a encontrá-la novamente. O romance proibido havia começado, e ele seria forçado a escolher entre a sua herança e o seu coração. O gancho estava lançado e a queda seria longa. A partir daquele instante, eles teriam de enfrentar os fantasmas de suas próprias classes. Os dias seguintes foram uma dança intrincada e perigosa. O luxo da cobertura Beaumont tornou-se o cenário de um teatro de segredos. Alex e Lena existiam em dois planos. O formal, onde ele era o senhor e ela a empregada, e o subterrâneo, onde eles eram apenas Alex e Lena, amantes aterrorizados e felizes. A rotina deles era um código. Um livro de poesia russa deixado aberto em uma página específica indicava que o Sr. Beaumont estaria fora. Um bilhete, escondido sob a agulha do toca-discos, marcava o horário do próximo encontro. Eles se falavam com os olhos no corredor, trocavam sorrisos rápidos e furtivos, enquanto ela trocava as toalhas e ele fingia ler o jornal The Wall Street Journal. O risco era palpável, e isso só fazia o amor deles crescer mais forte, mais intenso. O medo da descoberta aguçava os sentidos, transformando cada toque em um evento monumental. Eles se encontravam tarde da noite. Às vezes, Alex a esperava no terraço privado, sob o céu poluído de Nova York, com uma garrafa de vinho Barolo contrabandeada da adega de seu pai. Outras vezes, Lena, vestida com um de seus macacões de jeans desbotados, esgueirava-se para o seu escritório, onde eles falavam de tudo menos do trabalho. Uma noite, Alex a levou para um encontro diferente. Ele a pegou na porta de seu apartamento apertado no Queens, onde ela dividia o espaço com duas outras jovens imigrantes. Ela estava usando um casaco trench coat emprestado, e ele, pela primeira vez, não vestia um terno. Estava de calças caqui e um suéter de cachemir. Ele dirigiu o seu Cadillac para o lado oposto da cidade, um subúrbio de Long Island, e parou em frente a uma casa modesta com um jardim mal cuidado. "O que é este lugar?" perguntou Lena, confusa. "Foi onde eu cresci até os 12 anos", respondeu Alex, a voz surpreendentemente suave. "Antes do dinheiro do meu pai explodir e ele comprar a Torre Beaumont. Era aqui que eu tinha meus discos de vinil e onde eu sonhava." Ele tinha alugado a casa dos atuais proprietários por algumas horas. Dentro era o retrato de uma América simples e nostálgica que ele havia perdido. Havia uma televisão de tubo grande na sala e no quarto uma velha vitrola com alto-falantes de madeira. Alex tirou de uma sacola uma fita cassete que ele havia gravado para Lena. "Isto é para você", ele disse, entregando a fita. "Eu gravei as músicas que eu mais gostava. Não são os hits das boates retrô que meus amigos frequentam, mas são a minha alma." Lena pegou a fita, sentindo a rugosidade do plástico sob seus dedos. Ela leu a etiqueta manuscrita. Lado A, Canções para um Coração em Fuga. Lado B, A Verdade da Noite. As lágrimas brotaram em seus olhos. Nenhum diamante, nenhuma joia do cofre de Alex poderia ter significado mais. A fita cassete era o presente mais sincero que ele poderia lhe dar, uma peça de sua história. "Alex", ela começou, a voz embargada. "Não diga nada", ele interrompeu, beijando-a ternamente. Ele inseriu a fita no deck e a música de Peter Gabriel preencheu o quarto. "Dance comigo, Lena, apenas dance." Eles dançaram na sala de estar, como se a casa antiga fosse um refúgio mágico. Naquele momento, eles não eram o herdeiro e a camareira.
mas apenas duas pessoas apaixonadas. Lena percebeu com uma dor doce que o maior obstáculo não era o dinheiro ou a posição, mas o medo que Alex tinha de abandonar o mundo de plástico que seu pai havia construído para ele. Mas os obstáculos reais não demoraram a aparecer. A primeira interferência externa veio na forma de Caroline Ashton, uma socialite de 27 anos, noiva não oficial de Alex e a favorita de seu pai. Caroline era o oposto de Lena, alta, esguia, com uma aura de riqueza e direito que a precedia. Ela estava acostumada a ter o que queria, e o que ela queria era Alex Belmont. Ela o confrontou durante um almoço de negócios que Alex havia cancelado para levar Lena a um museu no Brooklyn. "Você tem andado indisponível, Alex", disse Caroline, tomando um coquetel com cara de tédio. "Seu pai está notando, e eu estou notando. Você está parecendo desgrenhado. Menos business, mais sonho." Alex tentou disfarçar. "Apenas sobrecarregado com a fusão, Caroline. Você sabe como é." "Eu sei como é quando você encontra um novo brinquedo", retrucou ela, e seus olhos azuis gelo fixaram-se nos dele. "E seu novo brinquedo tem um sotaque polonês e um avental barato." O sangue de Alex gelou. "O que você está dizendo?" "Eu não sou cega, Alex, ou surda, ou estúpida. Eu te vi saindo de fininho com a sua faxineira do Queens. O seu chofer é leal a mim, ou pelo menos a promessa de um bom bônus, e seu pai está sendo informado de todos os seus cancelamentos." Ela deu um sorriso cruel. "Você se importa com essa garota? Ou é apenas uma rebeldia de final de verão? Porque você sabe a regra, querido. Os Beaumont não se casam abaixo de seu status. Eles não se envolvem seriamente com quem trabalha para eles." A ameaça era clara, a intervenção externa implacável. Alex sentiu a pressão da tradição, do império, do pai que o sufocava com o peso de gerações de riqueza. O medo de arruinar Lena, de expô-la à maldade daquele mundo, o atingiu como um soco. Ele tentou proteger Lena, tornando-se mais distante, mais formal. Ele parou de deixar os bilhetes, cancelou os encontros secretos. Lena sentiu a mudança imediatamente. Ela o via no escritório, o rosto tenso, os olhos azuis cheios de uma tristeza que ela conhecia bem. Ela sabia que a pressão havia chegado. Um dia, ela o confrontou no quarto dele enquanto dobrava uma pilha de camisas de seda. "Você está me afastando, Alex", ela disse, a voz baixa, mas firme. Alex estava sentado na beira da cama, esfregando as têmporas. "Eu não sei o que você está falando, Lena. Não minta para mim. Você é um mau mentiroso. Eu vi a Caroline aqui ontem. Ela não me cumprimentou, mas os olhos dela falaram. E o seu pai, o Sr. Belmont, me deu um olhar hoje que faria o inverno em Varsóvia parecer um dia de verão." Ela largou as camisas. "Diga a verdade. Você tem medo. Medo do seu pai. Medo de estragar o seu legado. Medo do que eu represento. O mundo real sem segurança de luxo." Alex levantou-se abruptamente. "É mais do que isso, Lena. Você não entende este mundo. Meu pai pode esmagar você. Ele pode garantir que você perca o seu emprego, que a sua mãe seja deportada, que você nunca mais consiga um visto ou um trabalho decente. Eu não posso deixar que você se machuque por minha causa." A verdade nua e crua pairou no ar. Lena recuou, mas não de medo, mas de raiva e mágoa. "Então você está me protegendo, me tratando como uma princesa em apuros, ou me tratando como uma de suas aquisições que deve ser guardada no escuro?" A dor em sua voz era um estilete. "Eu não preciso ser protegida, Alex. Eu vim de um país sob lei marcial. Eu sei como é lutar. O que me machuca é a sua falta de coragem." Ele a segurou pelos braços, o rosto a poucos centímetros do dela. "Não me chame de covarde, Lena. Eu estou tentando ser responsável. Meu pai me fez uma oferta. A fusão será aprovada, eu terei a presidência. Mas eu tenho que me casar com Caroline até o final do ano. É ela ou o império?" "E o que você vai fazer?" perguntou Lena, o coração batendo na garganta. "Eu não sei", ele sussurrou, a voz embargada. "O império é a única coisa que eu conheço. É a única coisa que me define.
Eu não sou nada sem o nome Beaumont. Lena balançou a cabeça desapontada. Você estava errado sobre mim, Alex. Eu não sou um brinquedo. E você está errado sobre si mesmo. Você não é o Império. Você é o homem que conserta toca-discos e que ouve música de alma. O nome Beaumont é apenas um terno Armani que esconde o seu verdadeiro eu. Ela se afastou, pegou as camisas dobradas e saiu do quarto sem olhar para trás. Aquele foi o auge do conflito. O amor deles era real, mas a pressão externa e a covardia de Alex tinham criado uma fenda. A partir daquele momento, a separação parecia inevitável. Alex passou a noite em claro, dirigindo seu Cadillac pela cidade, ouvindo o rock progressivo no volume máximo, a fita cassete de Lena queimando um buraco em seu bolso. Ele se sentia esmagado entre o peso do ouro e a leveza da verdade. Ele viu o futuro, uma vida confortável com Caroline, cheia de reuniões de diretoria e sorrisos falsos. E viu o que estava perdendo: a risada de Lena, a paixão em seus olhos, a sensação de ser pela primeira vez na vida um ser humano completo. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Seu pai havia marcado um almoço crucial na cobertura com os acionistas majoritários. Alex ligou para Lena, que estava no seu quartinho no Queens. Eu preciso falar com você, disse ele, a voz rouca. No Central Park, no lugar onde as árvores não têm folhas no inverno. Agora. Lena atendeu ao chamado, o coração cheio de medo e esperança. Quando ela chegou ao parque, vestindo um casaco pesado e cachecol, Alex estava lá, pálido, mas determinado. Ele não estava de terno, mas de calça jeans e um casaco de couro marrom, uma tentativa de parecer mais ele mesmo. Eu falei com meu pai, disse Alex, sem rodeios. Eu disse que não vou me casar com Caroline. Eu disse que não estou pronto para a presidência, que eu preciso respirar. Ele ficou furioso. Ele me deu um ultimato. Eu aceito o destino Beaumont ou ele me deserdará. Tudo. Lena olhou para ele, o vento frio do final do ano chicoteando seus cabelos. E o que você disse? Alex sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Eu disse, se for para escolher entre o meu nome e o meu coração, eu prefiro ficar com o meu coração, pai. Eu não sou feito de ouro, mas de carne e osso. Ele me deu as chaves do meu apartamento no Upper West Side e disse que era o meu último presente. Ele não me quer por perto. Lena correu para ele e o abraçou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Ele tinha escolhido. Havia perdido tudo, mas havia ganhado a si mesmo. Eu perdi tudo, Lena. Ele sussurrou em seu cabelo. Você ganhou a única coisa que importava, Alex, ela respondeu. A sua liberdade. Mas o final do capítulo 2 não seria tão simples. A coragem de Alex ainda teria que enfrentar a maldade do mundo social que ele havia deixado. Ao voltarem para a Torre Beaumont, para Lena buscar seus pertences, a porta de serviço estava trancada. O porteiro a chamou. Ele estava sério. Senhorita Kowalski, ele disse, estendendo um envelope. O senhor. Beaumont me pediu para lhe entregar isto. Você está dispensada imediatamente. Sua licença de trabalho será revisada. Seus pertences serão enviados por correio. O coração de Lena afundou. O implacável Sr. Beaumont havia retaliado, não apenas contra o filho, mas contra a causa de sua rebelião. Lena estava sem emprego, com seu status de imigrante em risco e com a mãe doente esperando por dinheiro em Varsóvia. A liberdade de Alex veio a um preço alto, um preço que Lena agora estava pagando. Eles se entreolharam, Alex sentindo uma culpa avassaladora e Lena uma determinação fria. O amor havia os unido, mas agora ele teria que resistir à brutalidade de um mundo que não perdoa. Eles haviam saído da jaula de ouro, mas agora estavam sozinhos, sem dinheiro e sob a mira do homem mais poderoso de Manhattan. O desafio de um futuro incerto estava apenas começando. A descida foi dura, mas libertadora. Alex trocou a cobertura na Torre Beaumont pelo pequeno apartamento que seu pai havia lhe dado no Upper West Side. Não era o Queens, mas era pequeno e modesto, sem mármore ou serviço de quarto. Ele trocou o terno Armani pelo moletom gasto e o carro esportivo por viagens de metrô. Ele estava perdido. Sua vida inteira havia sido definida por um nome,
e agora ele não era mais ninguém. Lena, por outro lado, prosperou na adversidade. Ela não era mais uma camareira, mas uma estudante. Ela usou suas economias para matricular-se em aulas noturnas na Universidade de Colômbia e para começar a enviar pequenas somas para Varsóvia. Mas o grande problema permanecia: o status de sua licença de trabalho, que o Sr. Beaumont havia congelado. Ela não podia arranjar um emprego decente e o dinheiro acabava. Eles se apoiavam um no outro com a ferocidade dos náufragos. Alex tinha a liberdade, mas não o propósito. Lena tinha o propósito, mas não a segurança. A beleza do seu amor estava na inversão de papéis. A ricaço, agora pobre, era ensinado a viver pela camareira, agora estudante. Você tem que fazer o que você ama, Alex, disse Lena uma noite enquanto eles comiam macarrão instantâneo em sua minúscula cozinha. O dinheiro virá. O que não tem preço é a sua alma. Alex olhava para a sua velha máquina de escrever Underwood, guardada no armário. Ele sempre amou escrever, mas o Sr. Beaumont dizia que a arte era coisa para boêmios fracassados. Meu pai disse que eu não tenho o que é preciso, ele murmurou. Lena o beijou com ternura. Seu pai disse que eu não sou boa o suficiente para você. Ele está errado sobre nós dois. O clímax emocional veio de forma inesperada. O apartamento de Lena, no Queens, estava com uma infiltração, e ela não podia mais ficar lá. Desesperado, Alex a convidou para morar com ele no seu pequeno apartamento. Eles estavam no meio da mudança dos poucos pertences de Lena: um colchão velho, alguns livros e a caixa de papelão velha do toca-discos, quando o Sr. Beaumont apareceu. Ele estava de pé na porta do pequeno apartamento de Alex, impecavelmente vestido, parecendo um deus de mármore. O rosto dele não mostrava raiva, mas uma decepção gelada que era muito pior. Eu ouvi sobre o seu novo lar, Alexander, disse o Sr. Beaumont, a voz baixa e controlada. Uma vizinhança pitoresca, e vejo que a sua amiga está com você. Alex parou de carregar a caixa, colocando-se na frente de Lena. Não a chame de amiga, pai. Ela é o amor da minha vida. O Sr. Beaumont olhou para Lena, que estava vestida com um casaco trench coat surrado. O olhar dele era de pena e desprezo. Você jogou fora um império, Alexander. Uma dinastia de 100 anos por causa de uma camareira. Uma imigrante ilegal que nem sequer tem um status de trabalho garantido. Eu não sou ilegal, protestou Lena, o rosto corado de indignação. Seu status está em revisão, senhorita Kowalski, corrigiu o Sr. Beaumont com um sorriso seco. O que significa que a qualquer momento ele pode ser revogado. E você sabe o que acontece com a sua mãe na Polônia se você for deportada. Alex deu um passo à frente, os punhos cerrados. Pare com isso, pai. Deixe-a fora disso. Este é um problema entre nós. Não, Alexander. Este é um problema de dinheiro e status, disse o Sr. Beaumont. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Era grosso, cheio de notas de $100. Eu te darei $500.000, Alexander, uma quantia limpa que não afetará sua herança futura. Mas há uma condição. Você a envia de volta para Varsóvia, hoje. Eu providenciarei um bilhete de primeira classe, uma quantia para o tratamento de sua mãe, o que for. Mas ela tem que sair da sua vida. Você tem 1 hora para decidir. O ar ficou pesado, o silêncio preenchido apenas pelo som do tráfego. Lena olhou para o envelope, para a quantia que resolveria todos os seus problemas, que salvaria sua mãe. E então ela olhou para Alex. Ela viu a agonia em seus olhos, a luta entre a tentação de pegar o dinheiro para ajudá-la e a dor de perdê-la. Alex, não faça isso, sussurrou Lena balançando a cabeça. Não compre a sua liberdade com a minha. Alex fechou os olhos, respirou fundo e olhou para o pai. O seu olhar era de uma frieza que o Sr. Beaumont nunca tinha visto. Não vou tocar no seu dinheiro, pai. Eu não a enviarei de volta. Eu não vou comprá-la. E eu não vou vendê-la. Eu vou ficar com ela, mesmo que tenhamos que viver de macarrão instantâneo pelo resto de nossas vidas. Eu vou trabalhar. Eu vou escrever. Eu vou ser um homem de verdade, não um fantoche de terno. Alex pegou o envelope da mão do pai
e com uma firmeza que o surpreendeu, rasgou-o ao meio, deixando as notas de $100 caírem no chão, como pétalas de uma flor morta. Eu já perdi a única coisa que me definia, o seu respeito, disse Alex. Não vou perder a única coisa que me faz feliz. Você não pode comprar a felicidade, pai. Você só pode comprá-la. O Sr. Belmont piscou, chocado. Ele nunca tinha sido desafiado assim. A raiva o abandonou, substituída por um vazio desolador. Ele olhou para o dinheiro no chão, para o filho que ele não reconhecia mais e para a garota que havia roubado o seu império. Você cometeu o maior erro da sua vida, Alexander, disse ele, a voz apenas um sussurro. Ele virou-se e foi embora, a porta fechando-se com um silêncio pesado. Aquele foi o verdadeiro clímax, a escolha entre o dinheiro e o amor. Eles haviam escolhido o amor. A partir daquele dia, eles começaram a reconstruir a vida. Alex começou a escrever. Ele escreveu sobre a sua vida, sobre o tédio de ser rico, sobre a coragem de ser pobre e, claro, sobre a garota que o havia salvado. Ele não tentou publicar em uma editora chique. Ele usou o que havia aprendido com Lena. Ele mandou o manuscrito para uma pequena editora que publicava poesia e ficção underground. Um ano se passou. O dia da virada veio em um inverno rigoroso. Alex estava em casa lutando contra uma página em branco. Lena estava na sala de estar, costurando um pequeno rasgo em seu suéter de cachemir. O telefone de disco tocou. Era a editora. Alex atendeu e ouviu a notícia. Seu livro, O Vinil e a Varsóvia, uma história de classes e corações, havia sido aceito. Não só isso, o editor achou que a história de seu abandono da fortuna em nome do amor era o gancho de marketing perfeito. O livro seria um sucesso. Naquela noite, Alex e Lena celebraram com a única coisa que tinham, o vinil de Marillion. Eles dançaram no pequeno apartamento. Alex a segurou firme e a sensação de alívio e gratidão era avassaladora. Nós conseguimos, Lena, ele sussurrou. Nós realmente conseguimos. Nós não conseguimos dinheiro, Alex. Conseguimos a nossa vida, ela corrigiu, os olhos verdes brilhando. Com o sucesso do livro, Alex ganhou não apenas dinheiro, mas respeito. Ele pôde pagar as taxas de faculdade de Lena, ajudar a mãe dela e, finalmente, legalizar completamente o status de trabalho de Lena. A lição de vida veio 2 anos depois. O livro de Alex havia se tornado um best-seller inesperado, a história de amor proibido da década. O Sr. Beaumont, agora velho e doente, estava sozinho. Caroline havia se casado com um investidor mais velho. Um dia, Alex recebeu uma carta escrita à mão em papel timbrado. Era de seu pai. Meu filho, eu fui um tolo. Eu tentei comprar o seu amor e a sua felicidade. E falhei. Você me ensinou a lição mais valiosa de todas. O que realmente vale a pena não tem preço. Eu não lamento o império. Lamento não ter te visto de verdade. Me perdoe. Alex foi até o hospital para visitar seu pai. Não havia mais raiva, apenas tristeza e, finalmente, perdão. O Sr. Belmont, no leito, não falava de negócios, mas de como Alex e Lena eram corajosos. Você escolheu o amor, Alexander, disse o Sr. Belmont, a voz fraca. É a coisa mais difícil e mais importante que um homem pode fazer. Cuide dela. E, por favor, me deixe conhecer a neta quando ela nascer. Sim, Lena estava grávida. Eles não eram mais o herdeiro e a camareira, mas um escritor e uma estudante que esperavam um bebê. O final feliz foi na Praça da União, em 1994. Alex e Lena se casaram em uma cerimônia simples em uma tarde de outono. Ela usava um vestido simples e Alex, um terno novo, mas que não era de grife. O Sr. Belmont estava lá, sentado em uma cadeira de rodas, sorrindo de verdade. No brinde, Alex levantou a taça. Eu costumava pensar que eu era rico por causa do meu nome, ele disse, olhando nos olhos de Lena. Mas eu era pobre. Lena me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você está disposto a perder. Eu perdi um império, mas ganhei a honestidade, a humildade e o amor de uma mulher que me ensinou a ser um homem. O amor verdadeiro é a única fortuna que vale a pena herdar. Eles se beijaram, o futuro brilhante e incerto, mas repleto de amor.
A melodia triste e bela de um vinil de rock progressivo agora era a trilha sonora de uma vida inteira, um lembrete de que o amor pode consertar até o mais quebrado dos corações. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.